Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio dos Templários da Cruz podcast. Eu sou Simon Ráfaga, estou aqui ao lado do meu irmão Davi Vasconcelos. Seguimos com o propósito de formar homens de fé, firmes na cruz e guardiões da família. Nossa missão é clara: por Cristo, pela cruz, pela família. E hoje nós vamos unir dois mundos, fé e negócio, visão e espiritualidade. Mergulharemos num tema que une risco, visão e confiança espiritual. Empreender com fé, caminhando com Maria. Nós sabemos que Deus é quem concede as graças, mas é Maria que as distribui para os corações necessitados. E é exatamente esse mistério que queremos explorar hoje, como empreender com fé, deixando que Maria caminhe ao nosso lado em cada decisão. Antes de começarmos o nosso bate-papo e chamar o nosso convidado, queremos agradecer aos nossos patrocinadores que acreditam nessa missão. CK Comunicação, Treina com Contabilidade, Way Sustentabilidade, Grupo Jetline Confecções, Carol Medeiros Organize, ST Arquitetura e Let's Energy, a nossa bebida especial, essa bebida saudável que nos dá essa energia aqui no podcast. Um brinde. O brinde. Saúde, paz, Saúde. de Deus Deus no no coração. comando. Obrigado a todos por acreditarem no nosso projeto. E para esse episódio, temos a alegria de receber um homem que construiu uma das maiores redes de tecnologia do Brasil, mas sem perder o olhar humano e espiritual. Custódio Azevedo, fundador da iByte. Custódio, seja muito bem-vindo ao Templários da Cruz podcast. É uma alegria contar com você aqui. Conta pra gente quem é você e como começou essa tua caminhada empreendedora marcada pela fé. Muito obrigado aqui pelo convite de estar aqui nesse podcast com vocês. Fico muito feliz de poder passar um pouco da nossa experiência, no nosso dia a dia com Jesus e Maria. E a história da gente começou a 1996, onde a gente começou a trabalhar com informática, né? Na iByte, era uma loja que a gente começou, o nosso capital era R$6.000, o computador era 2.500. Só dava para comprar 2,4 computadores, a gente tinha que montar a loja, ou seja, era uma sala, a gente começou uma sala, era só caixa, mais caixa seca, mas que a gente tinha na cabeça sempre uma missão de vencer e que não importa o tanto de trabalho que ia ter, que teríamos que ter, mas a gente sempre foi na visão de um dia iríamos vencer, um dia iríamos tornar a empresa uma empresa maior, uma empresa com vários colaboradores, uma empresa do bem, sempre a gente frisando a empresa do bem, fazendo nossas coisas com seriedade, mas com muito trabalho, e graças a Deus a gente conseguiu alavancar um pouco a empresa, deixar a empresa uma empresa mais reconhecida, ou seja, uma empresa um pouco maior. Legal. E nessa edição especial nós também contamos com a presença do nosso grande patrocinador, Thiago Colasso, dono do Let's Energy. Não, Thiagão? Seja bem-vindo também. Muito obrigado, meus amigos. Que alegria estarmos aqui juntos, né? Debatendo. Novamente, né? Novamente, exatamente. Debatendo sobre esse tema que que pode, né, proporcionar para aquelas pessoas essa visão, né, de que é possível sim, né, sermos bem-sucedidos, mas sem perder os princípios, né, que o Senhor nos coloca, de integridade, de fé, de honestidade, né, de propósito, né, de grandeza, mas de humildade, de seriedade, tendo um olhar humano e um olhar compassivo, né, para o outro. Perfeito. Sejam muito bem-vindos. A gente está bem feliz com a presença de vocês aqui. E nosso primeiro bloco, nós vamos falar sobre a trajetória e a visão empreendedora, né? Então, muita gente que ainda não conhece os bastidores e não tem vida fácil, né? Tem muita luta, tem muita busca. E a sua trajetória é uma trajetória inspiradora, Custódio. Então, nesse primeiro bloco, que a gente vai falar sobre trajetória e visão, eu queria que você contasse pra gente, né, como foi esse início ali da iByte e os momentos, principalmente, de desafios, né? O momento que talvez você chegou quase a desistir, porque todo negócio é assim, né? Todo mundo passa quando vai começar a empreender pelas suas alegrias, porque é um projeto que vem ali e a gente quer fazer, e muitas vezes pelas dores, né? E como é que foi isso para você? Como é que, principalmente, você viveu espiritualmente esses desafios, né? A história da gente, como eu disse, a gente começou, o nosso capital era R$6.000, né? A integralizar não era toda, a gente foi colocando aos poucos. Enfim, e o primeiro mês foi R$1.000 de prejuízo, a primeira venda foi um cano, uma impressora foi R$500, foi um cano.
Enfim, o primeiro mês a gente fechou com R$ 1.000 de prejuízo, que era 6 mil, passou a ser só 5. Segundo mês a gente empatou, não ganhou nem perdeu. Terceiro mês a gente ganhou R$ 1.000. E chegou um ponto que a gente disse, rapaz, é o seguinte, ou vai ou racha, tá na hora de ir para cima. E foi mais ou menos em novembro, mais ou menos, a gente começou dia 13 de agosto, o contrato social da empresa foi 13 de agosto. Então é um dia que todo mundo fala que agosto é um mês, né, Do legal, desgosto, né? é dia 13, mas resumindo a história, eu acho que tem uma trajetória bem bacana para tirar todas essas questões O pessoal tem a superstição, né? dessa Do dia 13 superstição, ser o dia de azar. E E o para mês de nós agosto, que temos fé, dia 13 é o dia de Nossa Senhora. pronto. Então a gente consegue ressignificar essa. A gente não acredita em superstição. É. Então, dia 13 é o dia de Nossa Senhora. Então é um dia abençoado. Claro, com certeza. Então a gente sempre com muita dedicação e a gente vendia computador, depois não, vamos vender celulares, a gente vendia celular e tinha oportunidade de, me lembro que apareceu a oportunidade de abrir venda de celulares em Itapipoca. Aí eu peguei o carro, fui para Itapipoca e, enfim, levantava a porta-mala do carro, ficava na frente lá como se fosse uma verdura, né? Vendendo verdura, levantava a porta-mala do carro, abria a tampa, ficava vendendo celular pro pessoal que passava, vendia. Eu sei que a gente vendeu 20 celulares. Rapaz, eu me lembro que eu voltei numa felicidade, acho que foi a primeira grande conquista, eu acho, de trabalho minha, foi isso daí. Voltei de Itapipoca pra cá no carro, ouvindo Grande Encontro, que é aquele que era um CDzinho que tinha lançado na época, um Grande Encontro. Rapaz, mas assim, essa felicidade que eu digo, essa felicidade do começo, ela é muito bacana. Você galgar cada momento daquele, sabe? Então, fácil não foi, mas sempre a gente com muita persistência, muita persistência, com muita persistência. Eu me lembro quando a gente o negócio começou a encaixar, e disse, rapaz, assim, 50% do que a gente ganhar, a gente vai investir em mídia. Mas 50% do lucro era, porque é o seguinte, ou a gente vai ficar a vida todinha nesse negocinho pequenininho, ou a gente desbrava. Então 50% do lucro era para quê? Era em mídia. E a gente, mais assim, facilidade a gente nunca teve. Quando a gente começou a ganhar um pouquinho mais, né, folgar um pouquinho mais de dinheiro, aí eu me lembro que a gente foi comprar de um fornecedor e esses fornecedores tinham um pessoal maior que bloqueava, chamava os meninos e não deixava a gente comprar desses fornecedores. Aí, não, você não pode vender para ele, não, tem que vender para a gente e eles comprarem da gente. Aí depois veio a financeira, que tudo era financeira, né? E bloquearam a financeira para a gente também. Mas por que isso daí? Aí, não, então financeira, já que você está bloqueando, a gente vai fazer com o banco. A gente começou, por exemplo, o computador era R$ 2.500. Aí a prestação do banco, o juro era menor e era o mesmo valor, o computador era parecido, né, os valores, mas só que a prestação da gente era muito mais barata. Aí a financeira, opa, peraí, aí com 2 dias depois, não, a gente vai recredenciar você, mas a taxa de juros é maior. Não, que a taxa de juros maior ninguém quer. Aí com 2 horas depois, o cara, não, venha que eu vou fazer comigo. Ou seja, tirar o pessoal da zona de conforto, porque todo mundo era financeiro. Aí tinha um que era 24 de R$ 250, por exemplo, o dele, o nosso era 24 de 195, só um exemplo. Por quê? Porque o juro era muito menor. O juro da financeira, só que era rápido. A financeira, você chegava aqui, ela já dava aprovação. O banco não, era no outro dia, muito mais documento, dava muito mais trabalho, mas era o que a gente tinha. Agora a gente vai, agora pronto, agora a financeira não vai fazer pra gente, pronto. Não, meu irmão, peraí. É em busca das alternativas. Se não dava para um, vamos atrás de outro, como a vida é todo tempo desse jeito. Verdade, verdade. Você tem que olhar o mundo pela oportunidade, não pelo problema. Porque eu digo o seguinte, que a vida da gente é igual o mar. Você vai, tem barco que vai no mar, pega só lagosta, tem outro que pega só camarão, tem outro que pega só peixe, tá entendendo? É igual a vida da gente. Ou você olha para as coisas pelo olhar da oportunidade ou pelo olhar do problema. Se você olhar pelo lado do problema, ele é confortável. Não, o problema não tem como resolver. Pronto, eu não tenho que fazer nada. Acabou. Agora, você olhar o mundo pelo lado da oportunidade, meu irmão, dá trabalho. Mas é o caminho do sucesso. Trabalho vai dar. Então, se não deu certo isso aqui, não. Então, vai isso aqui. A vida da gente tem muito disso daí. Não deu certo com a financeira, deu não. Então, eu vou com o banco. Aí depois volto com a financeira. Enfim, como várias outras coisas da vida da gente, persistência, luta, determinação, que a gente diz, quando a gente tem uma missão, eu não sei se eu vou dormir 8 horas, se eu vou dormir 7, se eu vou dormir 6, se eu vou dormir 4, se não vou dormir, mas a missão ela tem que ser cumprida. A determinação na vida da gente ela tem que acontecer. Fácil não existe, mas quando se determina, vai. Essa é uma das características, meu irmão, que eu vejo que você tem, essa de não desistir.
né? Se não dá de um jeito, você encontra um outro jeito. E eu acho que esse é um grande dom que você tem, né? Dessa persistência que você tanto fala e que você sempre encontra um caminho. E o mais legal é que você, por ser um cara tão abençoado, né? O Senhor, ele coloca os caminhos corretos para poder você trilhar. Né? Isso é que é interessante na tua história de vida, né? Isso é que é interessante. Você sempre não desiste, né? Quando você sente que é a oportunidade, você não desiste e você sempre encontra o caminho, né? E o grande lance é que Deus te abençoe de uma forma que você encontre o caminho certo. E o que eu acho legal, Thiago, que o Custódio falou, é que ele celebra as conquistas. E ele falando, esse relato do celular, de celebrar as pequenas conquistas no começo, reconhecer que aquilo realmente foi uma graça, né? Isso é um testemunho. E você costuma dizer que na iByte é venda todo dia. A gente sabe que isso exige disciplina, energia, foco, né? E aí como é que tu consegue manter o equilíbrio com isso tudo sem perder a fé? Porque a gente sabe que no meio corporativo, é, Deus às vezes foge, muitas vezes. Tem muita empresa que tira Deus ali do meio. E você, eu sei que você é um homem de fé, pelo seu testemunho. Como é que você consegue conciliar tudo isso daí tendo fé, né? Acreditando em Deus, colocando Deus aí nas tuas tomadas de decisões. Primeira coisa, eu sei que Deus sempre está do meu lado. E eu sei que Ele sempre vai querer o meu bem. E que as coisas não podem vir da maneira que eu quero que seja. É de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa, a gente tem que ter confiança. Confiança em Deus. E atitude. E quando eu vou para as batalhas, eu digo o seguinte: eu não vou para a batalha achando que estou indo para o paraíso. Toda batalha que eu vou, estou achando que eu estou indo para a guerra. Porque se eu digo o seguinte: se eu estou indo para a guerra, eu vou lá com a bazuca, né? Vou com a metralhadora. Se vier o cara com a 765, eu estou com a bazuca, não tem problema nenhum, né? Mas se eu estou achando que eu estou indo para a praia, eu vou aqui só com uma roupa de praia, né? Guarda-sol, né? Aí chegou o cara com canivete lá, eu tô lascado, não tô não? É Ou seja, verdade. o que eu tô querendo dizer isso aqui? É o grau de dificuldade. Verdade. Então, a gente, quando eu vou pra uma batalha, eu já vou pra batalha achando que a batalha vai ser difícil. Não tem perigo de eu ir pra uma batalha achando que vai ser fácil, não. Porque na vida não tem nada fácil. Então, se a dificuldade for menor, que geralmente é menor do que a que eu vou achando que é, show de bola. Agora, se eu for achando, meu amigo, que a batalha é pequena, chega lá qualquer dificuldade que tenha, aí tô lascado. Porque, não, achar que a dificuldade era pequena. Não, mas isso aqui é difícil. Meu irmão, eu nunca pensei que fosse fácil, não. Eu fico indignado. Rapaz, isso aqui, não, mas é difícil. Claro, lógico, Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? não tem nada fácil. Agora a gente tem que ter o quê? Determinação. É querer, vontade, disciplina, foco, atitude e muita fé em Deus. É legal isso. O seu relato, Custódio. Eu também tenho esse pensamento. Eu sempre vou para situações preparado para o pior. Porque se o pior acontecer, eu estou preparado. Se não for o pior, eu vou estar preparado do mesmo jeito. Né? Então você enfrenta as dificuldades, os desafios, os problemas do cotidiano e os problemas do meio corporativo, do trabalho, né? Isso é interessante, isso é muito inspirador, né? Eu, inclusive, queria, para me situar aqui, tô fazendo essas anotações, tudo que você tá falando faz muito sentido. Qual foi esse ano ali que você começou? E até para o pessoal também entender quanto tempo já tem a iByte, como é que a iByte está hoje, né? Daquele sonho que você começou e a gente está falando aqui que você perseverou, não desistiu, teve muitas coisas para desistir, mas como é que tá essa trajetória? Eu queria pegar esse ano ali que você começou, e a gente sabe que já faz tempo, e como tá hoje? Foi em 96, né? Há quanto tempo? Aí estamos com Mais de 29 30 anos. 29 anos. 29? Era. Começou, eu tinha 21 anos. Meu primeiro sócio foi o Francisco Filho, né? Com 18. Aí depois de 4 anos o Pedro Ivo entrou também na sociedade da gente. E hoje o Pedro Ivo é que fica à frente da iByte. Mas a história aí são muitas lutas, vários e vários momentos de. Aí já gostou, já pensou em desistir, já pensei em ter dificuldade. E desistir também. Todo mundo tem hora ali que a pessoa fica cabisbaixo, mas a persistência tem que ir no outro dia e você levanta a cabeça, diz, quando tem um problema vem grande, o que a gente fala é o seguinte, amigo, tem hora que a única coisa que você faz é dormir. Quando o problema tá assim, que você diz, rapaz, minha cabeça não dá mais, meu irmão, fala o seguinte, vamos dormir, que amanhã a solução vem. Isso. Aí amanhã você tem outra cabeça. Me lembro que um desses problemas, uma vez, viajei para encontrar com os fornecedores,
e tinham roubado a mercadoria da gente. E tinham roubado a mercadoria. E aí o cara, o que é que o cara pensou? Quando disseram que roubou, ele disse, não, ele não vai me pagar. Vai me dizer que roubaram a mercadoria e ele não vai me pagar, ele vai me dar um cano. Aí eu, não, rapaz. Não existe isso não. A mercadoria você pegou, botou uma transportadora que eu lhe indiquei, seu dinheiro você vai receber. Não tem perigo. Aí eu paguei até, era para pagar na sexta-feira, a gente pagou um dia anterior, na quinta-feira a gente pagou. Aí eu fui lá para São Paulo para falar com o cara, né, para ter um contato mais próximo, já que era só por telefone. Chegou lá, o cara veio, sabe, aquela coisa, né, aquele tratamento bem. E o meu irmão, eu vou te dizer o seguinte, eu não vim aqui para ser desrespeitado não, amigo. De onde eu vim, eu tenho minha moral, certo? Nunca fiz isso e nunca farei. E vou lhe dizer o seguinte, ele tinha chamado lá, tinha até colocado a gente no hotel, um hotel muito bacana, e eu vou fazer assim, vocês vão ficar aqui, amigo, que eu vou dormir. Tchau. Peguei e fui embora, porque tem hora que você tem que impor respeito, né? Aí o cara olhou assim pra mim, sim, eu vou dormir. Tô aqui por visto, não. Rapaz, isso daí foi uma grande jogada da vida. Jogada não, foi um grande acontecimento. Às vezes, quando você vai pro bem, você fala de forma transparente, do coração. Se você tem um coração bom, meu amigo, tem problema, diga que tá no seu coração. Vá, diga. Que a realidade é sempre vem. Você não pode vir armado. Mas diga que o cara pode não aceitar e tal, mas acaba tudo bem. Esse cara acabou transformando pra gente, sabe o quê? Nosso melhor fornecedor. Legal. Melhor. Porque tudo que eu acho que ele sentiu que tinha sido injusto e ficou no coração dele uma vontade de retribuir aquela injustiça que ele tinha feito. Porque ninguém tinha feito nada com ele. Tá entendendo? Aí esse cara, começou a dar crédito pra gente. Eu me lembro que a gente comprava. Aí onde vem a diferença? Aí o que a gente comprava? Aí comprava mercadoria na sexta-feira, mercadoria na quinta-feira, e ele entregava na sexta pra gente. Aí veio de São Paulo pra cá. Aí eu disse, rapaz, é o seguinte, essa mercadoria tem que rodar uma semana. Agora, como é que você compra mercadoria de São Paulo? Você vai perguntar a transportadora quanto tempo para chegar? O tempo que ela pede 10 dias. Como é que a transportadora pede 10 dias e eu tenho que rodar a mercadoria em uma semana? E eu não tenho um prazo que o cara me dá de 7 dias? E eu não tenho o dinheiro para marcar a mercadoria. Aí o que você diz? O seguinte? Não vou comprar, não vou fazer, né? Se o prazo que o cara dá é 7, a mercadoria só chega com 10, tá entendendo? A conta não fecha. Aí a conta não fecha. Eu tinha duas opções. Ou eu desistia, não vou fazer, eu não tinha dinheiro. Ou então eu vou fazer com que isso aqui dê certo. Concorda comigo? De uma forma. Aí o que foi? Rapaz, peguei uma transportadora, fui lá na transportadora, conversei com. Não fui no chefe, não. Fui ali no cara. Esse cara, como é que é aqui? Eu fui entender. Aí o cara entendi o quê? Que os motoristas das carretas eram tudo de tabuleiro. Olha aí. Que o que é que eles faziam? Eles iam para São Paulo, na volta eles tiravam 2 dias em tabuleiro e depois iam para cá. Eu macho o seguinte, se eu der um dinheiro aqui para esse motorista que não vem aqui, aí eu dava R$100 pro cara da transportadora, nada desonesto, tudo ok. Dava R$100 pro motorista que chegava, ele tinha que embarcar a minha mercadoria, o cara entregava sexta, eu pedia só o cara para me entregar sexta de manhã. Aí ele entregava sexta de manhã em São Paulo, certo? Aí eu disse assim, cara, eu quero só o seguinte, que tu bote, veja quem são. Aí tinha um cara lá de São Paulo que é o que ganhava R$100, né? Ou seja, ele tem que botar mercadoria porque num caminhão que o cara vinha direto, que aí eu dou R$100 pro motorista aqui na terça-feira. Ou seja, o cara, no lugar do cara parar em tabuleiro na vinda, Parava na volta. ele parava na volta. Pô, tá resolvido. O cara ganhava o 100zinho dele, tá entendendo? O da transportadora ganhava o 100zinho dele, aí a mercadoria chegava aqui na terça-feira. Aí a mercadoria chegava resolvendo o problema. Aí ainda tinha o seguinte, tinha que ser a última mercadoria do caminhão. Por quê? Pra ser a primeira a sair. Tu tá entendendo? Facilitar a retirada. A retirada. Isso daí é uma besteira, mas fez Faz toda a diferença no meu negócio. O negócio que você falou aí. Toda a diferença. Sabe o que a gente fazia? Terça-feira chegava a mercadoria. Eu vendia muito para distribuição. Aí vendia mercadoria na quarta-feira, entregava na quarta-feira para todo mundo. Aí pegava os cheques. Na quinta-feira, eu ia e trocava na Factory os cheques. Quando eu pegava, trocava os cheques na Factory, no lugar de eu pagar na sexta pro cara, eu já pagava era na quinta. Aí pagava na quinta, antecipado, né? O cara ficava feliz. E o cara ficava feliz que ele sempre pagava antecipado. E já me liberava crédito para quê? Para ele mandar fazer um novo pedido na quinta, ele já me entregava na sexta. Legal. Aí eu quero marcar 40%. Comprava por 100, por exemplo,
Nessa época eu vendia por 140, porque o cara era um distribuidor muito forte que vendia. Rapaz, cara, é um negócio girando. Pá, 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 pá. Era bom demais, meu irmão. Você Era bom pegou, demais. você pegou uma adversidade, conseguiu contornar, teve a inteligência, a sabedoria de fazer, né, de maneira diferente. Eu tinha duas opções. Ou eu dizia que eu não tinha dinheiro, e não tem como fazer. Não, mas como não, macho? A conta não fecha, não. Como é que eu vou pagar, macho? Não dá, não, dá certo, não, né? Ou eu tinha a opção de pegar aquilo dali e transformar numa oportunidade. Que tinha tudo contra. O prazo não dava, como é que eu ia vender a mercadoria, como é que eu ia trocar o cheque, porque o cliente que eu vendia ele queria 28 dias de prazo, meu cliente aqui queria 28 dias de prazo, tá entendendo? Aí eu fui lá, fiz com a Factory. Aí ela Resolveu. resolveu, pronto. É engraçado, porque onde aparecem as dificuldades, a sabedoria, as pessoas que detêm a sabedoria, elas se destacam diante das adversidades, né? Diante de uma situação dessa, acho que 80% das pessoas Até desistiriam. Mais, até mais. Eu tô sendo muito generoso, né? Acho que 99% das pessoas desistiriam. E ser dotado dessa sabedoria, isso é um dom, né? É um dom de Deus, é uma virtude. Deus nos proporciona essa sabedoria para que a gente tenha esse discernimento, para que a gente consiga enxergar as coisas com clareza. Encontrando E- soluções, como ele disse, né? Exatamente. Ele disse que ele não foca no problema, ele tá ali atrás das oportunidades. Foi uma das falas que ele trouxe, né? E Você essa. tem que olhar a vida pela oportunidade, não pelo lado do problema. Tá anotado aqui, viu? Tá anotado. Cara, se as pessoas fizessem isso aí, olhassem a oportunidade, pessoal, não é coisa do mal, não é coisa do bem. A oportunidade é onde é o caminho que eu vou seguir para que esse negócio dê certo. Olhar com vontade que dê certo. Não é, não é querendo justificar o fato de não dar certo. É engraçado porque quando a gente faz um paralelo com a vida do próprio Cristo, ele foi. A quantidade de dificuldade que Cristo encontrou em sua vida pública, as perseguições das grandes autoridades, das pessoas que professavam a fé naquela época, que eram referências, né, na fé, e foram esses que cumpriram a promessa. Querendo ou não, por bem ou por mal, eles foram responsáveis pela crucificação e morte, mas também tiveram um dedo ali para que se cumprisse a promessa da ressurreição. E aí, você pegando esse paralelo da vida do próprio Cristo, trazendo aqui para o nosso cotidiano, isso é um grande exemplo, porque a gente se depara com essas dificuldades, com as perseguições, como você falou, que foi perseguido pelas pessoas superiores, como o próprio Cristo, né? As autoridades, os fariseus, os homens da lei, perseguiam Jesus, né? A gente quando tira como exemplo a vida de Cristo, Cristo nos ensina que também vai acontecer com a gente, né? É o que acontece no nosso cotidiano. E se a gente se frustrar, se a gente parar nesses obstáculos, a gente não consegue realizar o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. E você falando aí, Simon, uma das coisas, né, que para poder a pessoa conseguir encontrar a solução, né, eu acho que me vem um dom, né, que é a mansidão, né? Você falando né, na situação de Cristo, né, Cristo nos ensina de ser manso e humilde. E eu acho que essa mansidão faz com que a gente consiga ver as alternativas, a gente consiga ver essa oportunidade, né? E eu vejo muito isso em você, né? E não por você falar, pelas outras pessoas falarem, né? Eu acho que essa mansidão, ela vem dessa conexão, ela vem dessa intimidade que você tem com o Senhor. Eu acho de ouvir a voz, de entender, né? E o que Ele quer para você. E eu já ouvi falar, né? Por outras pessoas, que você tem uma prática no seu dia que faz com que você tenha essa mansidão, né? A prática da oração diária, né? De entregar tudo ao Senhor, de ouvir a voz dele. Até eu vi uma pessoa falando que todo dia, às 15 horas, você pode fazer o que você estiver fazendo. Você pode estar viajando, você pode estar numa reunião difícil dentro da empresa, mas às 15 horas você sai para poder rezar. E eu acho que é isso, sabe? Isso é que é necessário para as pessoas poderem ter essa mansidão, essa calmaria, para tomarem as boas decisões, para poderem enxergar essas oportunidades. Fala um pouco mais de como você consegue, diante da turbulência, das dificuldades, diante de tudo isso, tirar um momento para poder você ouvir a voz de Deus, né? É aquela história. Eu acho que Deus é tudo. Assim, sem Deus ninguém é nada. Primeira coisa, você tem que ter isso daí dentro do seu coração de uma forma clara mesmo, sem dúvida.
Tá entendendo? Assim, de maneira limpa, transparente, real. E isso aí, graças a Deus, é uma coisa que eu procuro ter. Então, saber que ninguém é nada nesse mundo, ninguém é nada. Então, às vezes, no momento de dificuldade, as pessoas dizem, às vezes tá em reunião, às vezes a coisa ali, aquele momento quente e tal. Peraí que eu vou sair para rezar. As pessoas dizem aí. Alguns talvez admiram o lado de sair para rezar, outros acreditam até que deve ficar. Como é que no meio da quintura aqui, tu tá entendendo? Você, entre aspas, abandona aqui o problema, mas está para não, para que eu vou falar com Deus ali. E às vezes, nesse momentozinho, aí vem lá minha conexão com Deus, ele pega e me diz: não, isso aqui é assim, pá. E aí, às vezes, eu vem lá a solução do problema. Mas isso aí você tem que ter um olhar, o quê? Você tem que olhar, você tem que ter um ouvido para ouvir. Deus diz. Agora você tem que ter ouvido para ouvir. Está atento. Tem que estar atento e com o coração dizendo assim, ele realmente está me dizendo. Não duvide. Não duvide que ele está dizendo no seu coração, não. Tenha fé e saiba, ele está me dizendo, está aqui do meu lado, está me dizendo, pronto. E vá pelo que ele diz. Não vá para aquilo que você quer que seja. Vá para aquilo que ele está lhe dizendo. Legal. Então, quando o que ele diz, pode ir, meu irmão. Pode ir. Pode ir que ele está no caminho certo, não tenho dúvida. E além de vencer esses desafios que você já foi comentando com a gente, que a gente sabe que é difícil, à medida que vai crescendo, né, a própria empresa, a gente também está falando para empreendedores aqui, né, pessoas que estão na luta, pessoas que estão na batalha, pessoas que estão querendo dar um passo de empreender, pessoas que estão começando essa caminhada, e como você já deixou várias mensagens aqui, sobre persistir, sobre disciplina. Mas quando a gente olha para esse seu crescimento, né, da empresa, é natural que também venha a responsabilidade e o peso de liderar pessoas, né, crescer, de inspirar. Então é nesse segundo bloco que a gente quer falar um pouco sobre como é manter a coerência cristã no meio do crescimento, né? E aí, Simon, vamos começar com uma pergunta nesse segundo bloco? Vamos sim. Gustavo, como é que foi construir uma cultura empresarial que carrega propósito e não só resultado? Porque por trás disso tudo você tem um propósito, né? Primeira coisa, é o propósito do bem, certo? De fazer a coisa de maneira correta, certo? E nos caminhos de Deus. O que é? Como é que a gente procura nunca decepcionar Deus? Pronto. Se a gente não decepcionar ele, pronto. Isso aqui, não, isso aqui é bom, isso aqui eu vou decepcionar Deus. Então isso aqui não é o caminho correto. Tá entendendo? Então essas coisas sempre foi um princípio da gente. Então, por exemplo, a gente começa uma reunião, a gente reza no começo, a gente reza no final, agradece a Deus, tá entendendo? Não olha aquilo que... não é só valores financeiros, os valores financeiros eles precisam. São importantes, né? Claro, você tem uma equipe, você tem que ter uma responsabilidade sobre a equipe toda. E todos têm que saber que são responsáveis por todos. Se tem nós quatro aqui, nós somos um time aqui. Se tem um que não está jogando de acordo com o que é a equipe, meu irmão, nós três aqui temos que ser claros. Olhe, se você não está fazendo isso, às vezes a gente se chateia. Mas com o tempo isso aí vai tornando uma cultura, as pessoas vão vendo que isso aí é real. Se você não fizer, você não está sendo honesto nem com você, nem comigo, nem comigo. Por isso eu estou dizendo isso daqui, pessoal. E tem que ter maturidade. Por quê? Porque isso daqui, então a melhor coisa que a gente faz, vamos para a realidade. Quem não tiver certo, pronto, ninguém acerta todo o tempo. Todo mundo, cara, me desculpa, tal, vamos para o caminho do bem. Pronto, então vamos trabalhar, vamos consertar e vamos todo mundo se ajudar aqui e bola para frente e pronto. E esse caminho, lá na frente, essa pessoa que não estava ok, não estava correto, ela começa a enxergar. E começa a enxergar que quando o outro, aí vamos dizer que eu faço uma coisa que vai prejudicar no seu negócio. Porque o negócio é de todos, não é só de um. Tá entendendo? E tudo é uma cooperação. Aí quando eu faço, aí a pessoa diz, poxa, ele fez uma coisa que não foi legal para o negócio e também me prejudicou. Então as pessoas têm que estar integradas com o negócio. Acaba que é uma reação em cadeia. É em cadeia. O negócio, a empresa, pessoal, não é de um. A empresa é de todos. Se a empresa estiver dando resultado, ela dá resultado para todos. Então, o que você puder dividir de resultado da empresa, você divida. E que a conquista ela tem que ser comemorada, ela tem que ser celebrada. E o que não foi legal, ele tem que ser refletido. Isso aqui não foi legal. E o que é que a gente pode fazer para melhorar? E errar, todos erram. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Agora, a gente tem o quê?
sempre procurando reconhecer aquilo dali e melhorando. A gente diz o seguinte: a vida é uma eterna busca pela perfeição, sabendo que você nunca irá alcançá-la. No dia que a pessoa achou que alcançou a perfeição, é o primeiro passo para o declínio. E a vaidade, ela não pode acontecer. A vaidade não pode. A gente tem que caminhar no caminho da justiça. A justiça, ela é o caminho do bem, da justiça, do trabalho, para todos prosperarem, porque quando a empresa prospera, ela pode dividir, as pessoas podem crescer, você pode ajudar quem está dentro da empresa, você pode ajudar outras pessoas. Agora, se a empresa não estiver bem, meu irmão, não tem como, aí começa todo mundo, um nervosismo, aí cria um clima horrível, tá entendendo? Aí sim, aí é ruim. Mas eu digo o seguinte, as pessoas, o cara que trabalha comigo aqui, por exemplo, um cara desse sai daqui, teve uma oportunidade melhor. Cara, ótimo, maravilha, fico super, super feliz. Porque você, né, foi para outro patamar, cara, tão bom. Agora, aquela pessoa, meu amigo, que trabalha com você, e que a pessoa vai sair, porque a pessoa não está dando resultado, e a pessoa vai sair ali com o coração, o cara já sai machucado, achando que ele não vai fazer nada, não vai arranjar outro emprego. É muito ruim. Então é muito melhor você cobrar. Não, cara, eu fiquei tão bom que eu sou maior do que a sua empresa. Ótimo. Vá a outros ares, amigo. Vá. Eu quero que você vá, eu quero que você prospere. Se aqui tá pequeno para você, arroche. Teve várias pessoas que trabalharam com a gente. Não, cara, eu quero voar a outros mundos. Show de bola ainda hoje. Eu encontro com as pessoas. É uma felicidade. Tá entendendo? Isso me faz feliz. Porque na vida da gente é isso. A gente tem que as pessoas que estão do lado da gente, elas têm que crescerem. E o ambiente tem que fomentar isso, né? Um espaço para desenvolvimento, porque não dá para aprender um talento, mas até pensando porque esse talento, se ficar preso aqui, no sentido do talento estar na empresa e você dizer assim, poxa, eu quero que essa pessoa fique só comigo, mas não vou desenvolver ela a ponto de o mercado enxergar. Eu perderia também essa visão, né? Então é muito melhor eu formar essa pessoa para que ela entregue o seu talento e naturalmente vai fazer sentido para ela ou não tomar essa decisão. Mas ela vai ser eternamente grata na grande escola que ela tem passado ali. E a empresa tem que crescer, essa pessoa crescer junto. É isso que exatamente. A gente quer. Eu estou dizendo o seguinte, que entre as duas alternativas, o que é melhor? É melhor que a pessoa cresça, vá junto com você, a empresa cresça junto com ela e vá todo mundo se levantando, porque se a pessoa cresce aqui, o que embaixo tá. O que levanta o de cima tem que ser o de baixo. E que vai levantando, depois vai levantando, não olha. Se você não crescer com o que está aqui embaixo, meu irmão, todo estruturado, você vai cair. Tem que ter os alicerces. Então, essa cultura da empresa é uma coisa de muita importância. E as pessoas, elas sentem. Elas sentem se você é do bem, se ela quer o seu crescimento, se ela não quer, se ela está pensando só em você. Tá entendendo? Trabalhe de maneira natural, seja do bem e queira que todo mundo cresça, que isso é real felicidade, porque o real a mais, o real a menos que você vai ter, você não vai ter, isso aí não vai fazer diferença na sua vida. Com o tempo não vai fazer diferença não, mas a sensação de que você foi bom para aquele, que você foi bom para esse, você foi, tá entendendo? Isso aí sim, isso aí traz a verdadeira felicidade, que é a sensação de que você está fazendo bem, que você está entendendo? Em comunicação com Deus. O papel de um líder é sempre fazer novos líderes, né? Claro. Fazer com que as pessoas cresçam, né? Leonardo da Vinci já dizia que só um aluno medíocre não ultrapassa o seu mestre, né? No sentido de que uma pessoa que aprendeu, ela pode passar conhecimento e essa pessoa que vai aprender, ela deve ultrapassar esse conhecimento, porque ela tem outros novos aprendizados, são outros tempos e ao mesmo tempo a possibilidade mesmo dela continuar crescendo. E aqui a gente estava falando um pouquinho já de como você precisou, às vezes, talvez, vivenciar e se desafiar em muitas decisões, né? Eu acho que, como você falou isso. Mas teve alguma coisa que você precisou recusar, alguma decisão de negócio que ia contra os seus valores cristãos? Porque a gente sabe que, à medida que a gente vai crescendo, as coisas vão tomando proporções maiores e isso é muito desafiador na vida do empreendedor, né? Teve vários, mas é aquela história. Às vezes tem gente que vai... Mas tu não quer, não, meu, não quero. Mas isso aqui vai dar tanto, isso aqui. Não, meu, mas eu não quero. Lá tem uma situação que... São os maiores múltiplos, muitas vezes, mas... Não tá nos nossos valores. Não são os valores. Ou assim, tá nos nossos valores? Estão. Não tá, nem se conversa. A Glorinha sabe aqui de coisas que às vezes a gente comenta, sabe? Não, mas isso aqui dá tanto, não sei o que. Sim, mas não tá nos nossos valores, eu não vou conversar.
Mas teve uma situação de algo parecido assim, que até a Gabi tava comigo do lado, aí ela fica, pai, mas não sei, aí ela fica brincando comigo. Aí ela mesmo brinca com a situação que ela sabe que não tá nos nossos valores. Então, que não tá nos nossos valores, meu irmão, não vai. É Pode ser o negócio inegociável, né? mais lucrativo do mundo, não vai. Pra quê? Pra quê? É o sentimento de Judas, né? Um cara tão. Se vai, desceu ali, e como é que acabou? É porque não foi no mundo da justiça. E o mundo ele leva muitas vezes para isso. Para você ir para uma coisa que não é uma coisa legal e que você acha que aquilo dali, pronto, é grande. Não, meu irmão. Siga no mundo da justiça, siga no mundo de Deus, da felicidade. Tá Não entendendo? negocie os seus valores. Não negocie os seus valores em hipótese nenhuma, que lá na frente você vai se arrepender. Paga o preço, né? Paga o preço, você pode ter o dinheiro que for, você vai se arrepender, meu irmão. Não negocie os seus valores. E tem muitas coisas na vida que você pode prosperar tendo os valores de Deus, que Deus é do bem. Deus quer o bem para todos. Então, assim, no meu pensamento é isso daí. Legal. Custódio, isso é um belo testemunho. Assim, você. Tô encantado com suas palavras, assim, com o seu testemunho, porque trazer a espiritualidade para o meio corporativo, isso é muito belo, né? Você dizer que inicia as reuniões com oração, finaliza com oração. Você utiliza o próprio Deus como seu mentor na hora de tomar uma decisão. Isso é inspirador, né? Como é importante que todo empresário, acho que todo empresário devia fazer isso, porque dotado de toda a sabedoria é o próprio Criador, né? E consultar aquele que é dotado de toda a sabedoria não é nada mais, nada menos do que ser sábio, né? E Até porque assim, quem empreende sabe que é um caminho muito solitário, né? exatamente. Lá na IBAT a gente diz o seguinte, são 3 vice-presidentes. Aí a pessoa diz, quem é o presidente? É Deus. Pô. Não é? Pra que coisa melhor, né? Pra que coisa melhor? Pra que presidente melhor do que bom esse? esse, não? A gente vai entrar agora nesse Eu terceiro disse bloco. de uma maneira, não é Uhum. maneira, Deus sabe que é da maneira respeitosa. Tá Não, entendendo? mas Claro. assim, Da ousadia, né? mas, Custódio, quando a gente coloca Deus na primazia das nossas vidas, ele é o dono de tudo. É pra ele todas as coisas. Claro. Se ele é o dono de tudo, ele é o dono de tudo. Não é só dono Pronto. de algumas coisinhas que eu quero. É o dono de tudo. Se ele é o dono da minha vida como um todo, a minha empresa é dele. Porque Claro. foi ele que permitiu que eu tivesse. Né? Então, quando Deus é a primazia, é exatamente isso. É Deus ser o sócio majoritário, dono de todas as coisas, e nós, meros servos, meras pessoas e instrumentos dele. Né? E aí, o seu trabalho impacta quantas pessoas? Quantas pessoas não são mantidas, Responsabilidade sobre né? essas É uma pessoas. responsabilidade muito grande, né? Hoje é um time de quantas pessoas lá? Na IBAT eu acho que a gente tem umas 750 e na Mãe Rainha tem umas 450, 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. 1.200 famílias. Que vem famílias, que eu ia falar. Famílias. Perfeito. E quando você tem essa responsabilidade, só dá para encarar isso com os valores, com retidão, se tiver Deus. Claro. Se não tiver Deus, não funciona desse jeito. Você pode até ter. Tem pessoas que têm grandes empresas, grandes patrimônios, que não têm Deus no coração. Mas existe um preço que se paga por ali. Né? Isso reflete na vida dos funcionários. Isso reflete nos valores da corporação. Né? Eu já trabalhei em empresas onde não se tinha valores. E aquilo adoece. Eu, mais novo, antes de começar essa jornada de empreender, eu trabalhei em lugares que realmente eu me sentia doente. E eu pedi para sair, porque feria valor, feria uma série de coisas, né? Mas assim, trazendo esse lado da espiritualidade, vamos entrar no terceiro bloco, né? Agora a gente vai entrar no nosso terceiro bloco e vai tocar o coração dessa conversa. A presença de Maria e a dimensão espiritual no caminho do empreendedor. Eu sei que você é um cara muito mariano, você tem boas experiências com Nossa Senhora, né? Então eu quero saber quando começou a sua devoção à Virgem Maria. Se teve algum momento marcante, alguma graça especial, como é que foi isso? Conta pra gente. Tem um momento muito marcante para mim. A minha mãe morreu, eu tinha 9 anos. Então, sempre dava aquela vontade, né? A saudade, né? Lógico. E eu me lembro que eu fui fazer judô. 9 anos eu fui fazer foi pouquinho tempo mesmo depois. Era criança, fui fazer judô e peguei o dinheiro da inscrição, certo? E botei aqui no meu calção. Peguei o dinheiro da inscrição e botei no meu calção.
E quando eu cheguei, aquela coisa de menino, né? Não sei se menino do interior, eu pegava o dinheiro que tava aqui, Na borda do na calção. borda do calção e ia. Aí, quando eu cheguei lá para fazer a minha inscrição, cadê o dinheiro? Oh, meu Deus, perdi o dinheiro. E eu doido para fazer minha inscrição no judô, meus amigos tudo no judô. Então, tu tava falando aí e me veio isso na minha cabeça. Então, aí eu peguei, fui no banheiro, tirei meu calção e nada. Assim, não tava de dinheiro que Caiu tá em algum colado. canto. Caiu em algum local. Isso pra mim foi muito marcante. Porque eu tirei meu calção. E eu peguei e saí triste, né? Aí disse assim, aí veio a minha comunicação com a minha mãe. Eu disse, mamãe, se a senhora estiver bem aí no céu, que esse dinheiro apareça. Assim, uma coisa, né? E eu sei, cara, que eu fiquei aqui olhando, quando eu olhei, macho, o dinheiro aqui, No calção. no calção. Aí disse, Custódio, assim, isso pra mim até hoje, a partir desse momento, foi a minha grande conexão com Maria. Então, assim, eu nunca tinha nem, eu acho, nem a Glorinha sabe dessa história. Então, mas tu falando ali, eu me lembrei desse momento. Então, achei a minha grande conexão com Maria foi nesse momento aí. Criança. Criança, eu tinha 9 anos. A minha mãe morreu, eu tinha 9 anos, aí, sei lá, 3 meses depois que a mamãe Que tinha legal. morrido. 4 meses, sei lá. O alguma coisa zelo assim. de Maria, né? Hum? O zelo de Maria. Então, assim, eu especial. criei uma. E a minha mãe morreu dia 31 de maio, que é o dia de Nossa Senhora, né? E sim, assim, eu sempre tive uma Maria muito presente na minha vida, muito presente mesmo. Então eu tenho confiança. A minha mãe do céu e minha mãe também, que nunca perdi essa conexão. E a gente costuma dizer que Deus dá as graças, mas é Maria que as distribui. Você já viveu alguma situação em que sentiu ali que a intercessão de Nossa Senhora sustentou uma decisão difícil, né? Porque você passou por várias, né? Como que foi esses episódios aí? Rapaz, eu vou te dizer o seguinte: isso acontece muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Você está aqui, eu sempre me comunico, eu procuro me comunicar com Deus, que eu, para me dar um direcionamento. Muitas vezes. E Nossa Senhora sempre presente. Sempre presente. Eu até, Davi, tive a oportunidade de viver uma experiência mariana, né, na presença do custódio, né? Eu tive a alegria de ser convidado para o seu aniversário de 50 anos, né? Não parece que tem 50 anos não, mas já tem, né? E, cara, uma coisa me chamou bastante atenção, né? Era num lugar muito bacana, tinha muitos amigos, muitas pessoas, mas ele começou a celebração do aniversário dele de 50 anos distribuindo uma medalha. Aquilo ali me marcou, né? Uma medalha que ele tinha trazido. Acho que alguma das filhas tinha trazido, não sei se foi a Glorinha, se foi alguém que trouxe da Europa, né? E ele distribuiu para todos os convidados essa medalha. Aquilo ali já me alcançou, né? Que eu também sou um cara extremamente mariano. E teve um episódio na festa, né? No meio da festa, ele realizou um sonho meu, né? Que foi trazer o Beto Barbosa, né? E o Beto Barbosa, eu acho Tu que não dançou tava. lambada? Eu bati foto com ele, velho. Você não tá entendendo, né? Era só mulher que batia foto. Eu subi lá no palco, pedi a Jaciara pra poder ir junto comigo, né? Porque senão ele podia achar estranho, um cara batendo foto, né? E eu fui lá. E durante a festa, isso já era no meio da festa, as pessoas já estavam se divertindo. O Beto Barbosa, eu acho que não estava bem de saúde. Tava com febre, né? Ele parou tudo, pediu a atenção de todas as pessoas e pediu para todo mundo colocar as mãos e rezar uma Ave Maria pelo Beto Barbosa. Eu falei, caraca, velho, onde é que a gente vê uma coisa como essa? Né? Numa festa e tal, isso Difícil, aqui, né? Pedir a atenção das pessoas e ele rezou e a partir dali, né? O Beto Barbosa já se sentiu melhor e, cara, foi assim, sabe? É no ordinário da nossa vida, é nas ações, nos momentos, né? Então eu pude testemunhar isso e ali eu achei, assim, fantástico, sabe? Essa atitude é uma atitude que nos move e que nós também somos convidados a exercê-la no nosso dia a dia, sabe? Então, eu não sei se ele lembra disso, mas ele lembra, né? Mas foi uma coisa que eu achei, assim, bastante interessante. Bacana, bacana. Sim. E olhando aí pra nossa mãezinha, Custódio, qual virtude mariana você tenta carregar no dia a dia? Principalmente nos negócios? Paciência, a escuta, a humildade. O que mais tu se identifica?
A paciência é algo que eu peço a ela todo dia. Peço a ela para me dar todo dia. Ela vai me ajudando ali, mas eu sou muito impaciente. A minha paciência é bem pequenininha. Tá entendendo? É um dos grandes defeitos que eu tenho. Eu sei que é a minha paciência. Quem me conhece bem sabe que tem coisa. Primeiro, eu tenho um raciocínio muito rápido, sabe? E esse fato de eu ter um raciocínio muito rápido, isso às vezes gera essa inquietação. Então, uma das coisas que eu peço muito a Nossa Senhora todo dia é a paciência. Tem até um fato engraçado. Eu fui com a Juliana lá para Dávila. E eu entrei na igreja, lá na igreja de Dávila, eu rezando lá, e veio todo tempo uma palavra na minha cabeça, todo tempo. Aí a Juliana rezando também, quando a gente saiu, aí o rapaz, minha cabeça dando aqui todo tempo uma palavra, Juliana, rapaz, veio na minha cabeça todo tempo dando paciência. E o gato foi a mesma cor que veio na minha cabeça também, não paciência. A gente ficou, rapaz, paciência foi, e tanto eu não deu paciência como ela também, nossas paciências são muito pequenininhas, sabe? Aí quando a gente sai da igreja, quando eu olho lá, gato, olha aqui. Chama ela de gata, né? Santa Teresa d'Ávila diz que o principal tema é o quê? A paciência, tudo. A paciência, tudo o quê, Glorinha? Tudo, Tudo alcança. tudo alcança. Paciência, tudo alcança. Uma das comunicações, pronto, está aí, por exemplo. Uma paciência. Assim, essa conexão, E o eu tenho essa primeiro conexão. milagre de Jesus veio dessa paciência, né? Que todo mundo teve Não que chegou ter. minha hora, né? Mas ele teve esse momento e Maria é muito sábia, né? E paciente. Ela disse, né? Fazer tudo que ele vos disser, né? E assim, você falou da paciência e utilizou as bolas de cana como exemplo. Eu fico imaginando a cara dos noivos, sabendo que acabou tudo. E a festa ia terminar ali. E aí, imagine a impaciência desses noivos, né? Mas eles estavam ali acompanhados de só Maria e de Jesus, nada menos, né? E quando a gente confia as nossas impaciências a eles, Maria, por mais que as coisas não aconteçam no nosso tempo, mas Maria vai lá, fala no ouvido de Jesus, aí Jesus pode até responder, mãe, ainda não chegou minha hora. Mas ela, aquele jeitinho de mãe, né? É, claro. Fazei tudo que ele vos disser. E aí o milagre acontece. E é na nossa impaciência que confiamos no Senhor e na intercessão de Maria que os milagres acontecem na minha vida, né? E na nossa vida. Uma vez um padre me falou, eu pedia muita paciência. Eu preciso ter paciência, paciência, paciência. Aí o padre falou, ó, quanto mais paciência você pedir, mais situações difíceis o Senhor vai te colocar para tu ter mais paciência. Aí depois eu vou parar de pedir paciência, vou pedir agora sabedoria. Mas é uma virtude muito, muito importante para o nosso dia a dia, e principalmente porque as situações são difíceis. Tomada de decisão. Tem situações que você não consegue ter o controle. E é como o Custódio falou, né? Às Mas, vezes você precisa... mas paciência é o que eu mais peço, cara. Eu tenho pouca, viu? Bem pouquinho. Mas foi o que você falou, né? Às vezes a gente até precisa dormir com aquele problema e confiar para que no dia seguinte a gente venha ter essa solução. Mas eu digo o seguinte, só o fato de hoje eu saber que eu sou impaciente, que a minha paciência é menor do que a grande média, não faz com que eu diga o seguinte, não, Custódio, tu aqui é impaciente mesmo. Vai lá que esse ritmo é um ritmo teu, então tu respeita um pouquinho as pessoas. Isso é autoconhecimento, né? Mas é autoconhecimento. Faz com que, quando eu comecei a enxergar muito isso daqui, eu comecei a deixar a coisa mais fluir um pouco mais no tempo de cada pessoa e saber que não que aquela minha impaciência era algo meu, não é algo, né? Externo, né? E tudo é graça. E tudo é graça, né? Não tem como a gente viver alguma virtude sem a gente receber alguma graça para bem vivê-la. Né? Porque por nós mesmos, muitas vezes, nós não vamos conseguir. Com certeza. A gente acaba estourando. Mas acho que esse papo, viu, Simon, foi grandioso, foi maravilhoso. Riquíssimo, né? Obrigado pela sua generosidade, por partilhar com a gente. Eu queria que você deixasse, né, uma mensagem mariana a todos que às vezes estão passando por batalhas, por lutas, a ponto às vezes até de se questionar sobre a fé. Né? E para aqueles empreendedores que estão começando agora a sua jornada, né? E que têm essa espiritualidade, têm essa fé e ficam com medo, porque o mundo do empreendedorismo, ele é um mundo muito difícil para a gente que tem espiritualidade. Claro, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, você tem que ter foco, você tem que ter a fé, que Jesus e Maria tá do seu lado, que ele quer que você prospere, tem que saber que as coisas não são fáceis.
não são fáceis. Que a batalha do dia a dia, ela é exaustiva e tem a perseverança e atitude. Perseverança e atitude. Vá. E busque o mundo pelo caminho da oportunidade, pela solução, não pelo problema. Não olhe para as situações com o olhar do problema. Não olhe pelo olhar do problema. Não olhe pelo olhar do problema. Olhe pelo olhar da solução. Seja um solucionador, né? Seja um solucionador. Legal. E se cobre. Se eu estou errado, pronto. Eu não fiz o correto e vou fazer melhor da agora para frente e pronto. Check. E aí, Muito Thiagão, bom. o que você achou desse bate-papo? Faz bom demais, né? Estar entre amigos, eu acho que a coisa flui, né? E quando a gente busca viver essa espiritualidade, né? Viver os valores, como o Custódio muito bem falou, né? Os valores. Não negociar, né? Buscando essa perseverança, essa persistência, buscando se melhorar, né? A gente tem que entender que a gente precisa se melhorar, né? E Deus sempre nos dá a oportunidade de fazermos diferente, de fazermos melhor. Acho que o papo foi riquíssimo, né? Tenho certeza que esse papo nosso aqui esse podcast vai impactar muitas pessoas, né? Muitos homens, muitos empreendedores, muitas famílias, né? E esse é o propósito, né, dos Templários da Cruz, é ser um canal que ajude o outro a tomar as melhores decisões, né? Entendendo que, né, existe algo muito maior por trás, né? Que é a E como o Custódio falou, né? Não existe nada fácil. E essa caminhada, eu acho que por isso o tema da gente hoje, né? Falando sobre empreender com fé, né? Não dá pra gente botar as nossas próprias forças também. É claro que a gente precisa fazer a nossa parte, mas a gente precisa confiar, ter um presidente, né? Que esteja conduzindo toda essa situação. E ao mesmo tempo não deixar de caminhar com Maria, que é o que a gente trouxe aqui, né? Em toda a sua caminhada, desde criança ali, foi vendo os pequenos gestos, né? Tanto é que E a construtora da gente é Mãe Rainha, né? é uma construtora A também, construtora é Mãe Rainha. e se chama Mãe Rainha. Mãe Rainha. Que linda homenagem, hein? Pessoal, a gente está encerrando. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, Thiago, Custódio. E é com muita gratidão, né, que a gente está encerrando mais um episódio de Templários da Cruz, né? Obrigado pelo teu testemunho, Custódio. Foi enriquecedor demais. Você é um exemplo, né? Para todos nós. Eu sou empreendedor também. Eu tô anos-luz aí. Você já percorreu um grande caminho. Para mim é muito inspirador conversar com pessoas como você. Então, quero que você saiba que a partir de hoje você entrou para a minha lista ali de inspiradores. Obrigado, Né? Você obrigado. realmente Pra ganhou um nossa. fã. É para nossa, né? E eu queria também agradecer aos nossos patrocinadores que nos dão o suporte para que tudo isso aconteça. CK Comunicação, Treinar com Contabilidade, Way Sustentabilidade, Grupo Jackline Confecções, Carol Medeiros Organize, ST Arquitetura e Let's Energy. Nossa bebida. Nossa hein? bebida aqui. Aí. Deu bom, Olha, ó, viu? tá quase Rapaz, seca aí, Manda rapaz. falar pro patrocinador mandar mais, né? Porque Patrocinador, Meu, mande mais, meu. senhor Thiago, viu? Vamos falar ao vivo. patrocinador A gente fala ao vivo agora. Já se É porque quem manda é a mulher, né? Muito bem. E agora, como todo episódio de Templários da Cruz, a gente costuma terminar o nosso episódio rezando pelos nossos convidados. Então, se vocês nos permitem, a gente quer fazer uma oração pelo Custódio, pelo Thiago. O Thiago já é de casa, mas vai receber a oração também. Aceito, Tá bom? recebo. Senhor Jesus, te louvo e te agradeço pela vida destes irmãos, pela vida do Custódio, pela vida do Thiago. Peço para que tu continue abençoando eles com teu amor e com tua misericórdia. Que o caminho que eles trilham, Senhor, seja para enaltecer o teu santo nome, seja para glorificar a ti. Que tu esteja à frente de cada tomada de decisão. Que teu Espírito Santo possa trazer inspiração, sabedoria e discernimento a eles no cotidiano, na criação dos seus filhos, nas tomadas de decisões, não só na vida empresarial, mas na vida ordinária, na vida familiar. E que tu possa cada vez mais atrair o coração destes teus filhos ao teu amor e que eles possam ser tocados a cada dia pela tua misericórdia. E a ti, ó Mãe Santíssima, acreditando na tua poderosa intercessão, passa à frente dos sonhos dele, dos projetos, de tudo aquilo que eles já trilham e que eles vão trilhar ainda pela tua poderosa intercessão, Mãe. Leva toda a intenção do coração deles para o coração do teu filho.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, protegei-nos com vosso escudo contra as armadilhas e ciladas do demônio. Deus o submeta instantemente o pedimos, e vós, príncipe da missa celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno de Satanás e todos os outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se esse Amém. episódio te tocou, compartilhe nas suas redes sociais e não deixe de marcar o nosso perfil, @Templários da Cruz. Siga também as redes sociais dos nossos convidados, Custódio, a iByte, que é a sua empresa, Thiago, Let's Energy, e nos vemos nos próximos episódios, né? Fiquem firmes na fé, na cruz e na família. Deus abençoe.